Muito bem, estão chegando os nossos irmãos. Amém. Olá, gente amiga, gente querida. Olá, povo de Deus, uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Esta é a nossa página Momento de Reflexão, aqui no Facebook e também no meu canal do YouTube. É verdade, só você ir lá se inscrever, ok? Momento de Meditação pb.fabio, tudo maiúsculo, e você vai lá e se inscreve também. Ok, meus queridos irmãos, desde já muito obrigado pela companhia de todos vocês. O irmão Samuel Santos, grande amigo, não é, de longas datas. Que Deus em Cristo possa estar abençoando o servo de Deus neste momento, a irmã Célia Borges, da qual temos grande consideração. Que Deus possa estar abençoando a irmã Célia Borges, bem como toda a sua família. O irmão Edmilson Bino e todos quantos haverão de participar, compartilhar este momento de reflexão. Meus queridos irmãos, hoje nós abordaremos mais um tema, dentre tantos temas que já temos comentado, Palavra do Senhor. Eu quero chamar a atenção de todos para o texto da Palavra de Deus, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Filipos. Aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, você pode também participar comigo. Irmão Edmilson Bino, que Deus abençoe. Estamos bem, graças a Deus. Irmão Bino, obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, por diante nos diz assim a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. A irmã Sária Santos, que Deus possa estar abençoando a serva de Deus. Saudação aí ao teu pai, meu amigão, irmão Ivanildo, servo de Deus, aí na congregação do Pedregulho. Então, meus queridos irmãos, tendo por estes dias feito alguns comentários sobre este assunto na página, lá do WhatsApp, grupo do WhatsApp do meu amigão, diácono Girlan Rodrigues, aí em Nazaré da Mata. É um grupo em que nós tratamos de assuntos da Bíblia. E um dos assuntos em que falávamos era sobre o perfil da igreja à luz da Bíblia, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro papel da igreja, a posição que os cristãos devem tomar diante de Deus. E isto me fez, ler um pouco sobre isto, desmiuçar um pouco sobre esta palavra. E desejei trazer neste momento a reflexão pautada neste assunto e abordando o tema chamados para viver o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Chamados para viver o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Amém, irmão Rafael, irmã Fátima e Yasmin, esta família abençoada aqui na cidade de Itajaí, muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Então, meus queridos irmãos, espero que Deus possa estar falando ao teu coração
e espero que este momento seja um momento de uma importância para a tua vida espiritual também. A irmã Leia Demésio, nossa amiga, família também, né? Irmã Leia Demésio, que Deus abençoe. Um abração ao meu querido irmão, maestro Ronaldo, né? Que Deus abençoe o servo de Deus. Então, meus queridos irmãos, esta carta que o apóstolo Paulo direcionou à igreja de Filipos, ele o fez quando estava em uma prisão domiciliar. Então, o apóstolo Paulo, da prisão, ele escreve cartas, obviamente, para a igreja de Filipos, os irmãos filipenses, mas também ele escreve para os irmãos que estavam também em Colossos, os irmãos que estavam em Éfesos, os irmãos de Filemon, não é? Então, foram 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu dentro daquela prisão. E o apóstolo Paulo, ele tem por maior objetivo em escrever para os irmãos em Filipos, objetivo este que foi de agradecer o gesto nobre daquela igreja quando lhes ajudou, não é? A igreja em Filipos ajudou o apóstolo Paulo em prisão quando mandou para ele, não é, ofertas, recursos financeiros para a manutenção do apóstolo Paulo em prisão. Então, o objetivo desta carta, primeiramente, é agradecer a generosidade dos irmãos, a sua atitude de fé, de carinho, de amor. Mas, sobretudo, também fortalecer, através destas palavras, a fé dos irmãos ali em Filipos. De modo que o apóstolo Paulo fala muito sobre alegria. Se analisarmos na carta aos Filipenses em 4 capítulos, nós vamos encontrar a palavra alegria, não é, por 16 vezes a palavra alegria. Então são estímulos que o apóstolo Paulo ele apresenta para os irmãos de Filipos, né? E um outro objetivo também, né, pela qual queremos adentrar a reflexão, é que o apóstolo São Paulo, meus queridos irmãos, ele apresenta, através do capítulo 2, da qual lemos nesta oportunidade, que o maior objetivo da igreja, a igreja ali em Filipos, não é? Como servo de Deus, como adoradores de Deus, era o de agradar a Deus em tudo o que fizessem, não é? Eles buscassem agradar a Deus, tendo por maior exemplo ou por modelo, não é, a humildade de Jesus Cristo, tendo Jesus como o maior exemplo de humildade, tendo em Jesus o espelho da humildade, maior exemplo de humildade. E isto o apóstolo Paulo exorta aos irmãos, para que pudessem agradar a Deus em tudo o que fizessem. E é isto que, nesta tarde, eu quero comunicar ao seu coração, a você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, seja no seu estabelecimento de trabalho, seja na sua casa, onde quer que for. Nós somos convidados nestes dias, que entendemos os últimos dias da história da igreja. Precisamos agradar a Deus em tudo o que nós fazemos. Devemos agradar a Deus, tendo Jesus Cristo como nosso maior referencial, como nosso maior exemplo. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E, meus queridos, através do capítulo 2, nós vamos observar que Jesus Cristo,
na sua humanidade, ele foi semelhante a nós em tudo. Claro que, exceto em relação ao pecado, não é verdade, irmãos? Meu companheiro, irmão, presbítero Abinadab Jerônimo, que Deus abençoe o servo de Deus. A irmã Marina Silva, Deus abençoe. Jesus era semelhante a nós em tudo, menos no pecado, dizia. Quando nós lemos a carta aos Hebreus capítulo 4 e o versículo 15, vamos observar que Jesus ele não pecou, né? Fora o pecado, Jesus ele foi igual a qualquer um de nós, seres humanos. Não é verdade, irmãos? Jesus ele viveu o mesmo processo que todo um ser humano ele vive, um processo de crescimento, né, que é comum a todos os homens. Assim, Jesus ele viveu. Quando nós olhamos para o Dr. Lucas no seu evangelho, ele que registra com mais ênfase, com mais detalhe, com mais clareza, não é verdade, a humanidade de Jesus, a vida de Jesus, nós vamos ter com mais precisão, estes detalhes. Então é possível observarmos no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2, que Jesus ele cresceu em sabedoria, cresceu em tamanho, cresceu em graça. E um detalhe, isto diante de Deus e também diante dos homens. Jesus cresceu em tamanho, Jesus cresceu em sabedoria, cresceu em graça diante de Deus, mas também diante dos homens. Amém, meu querido irmão? Glória a Deus. Então, olha aí, meus queridos irmãos, que o nosso crescimento espiritual que seja visto diante de Deus, mas também visto diante dos homens, não é? É um viver agradável, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós temos que adorar a Deus, como eu disse. Foi um dos objetivos do apóstolo Paulo com este capítulo 2 escrito aos irmãos de Filipenses, ou aos Filipenses, que era o de revelar a nossa posição de cristãos, no serviço da obra de Deus, agradando Ele em tudo. Amém? Em tudo, tendo Jesus Cristo como nosso maior referencial. Louvado seja o nome de Jesus. Nós observamos, meus queridos irmãos, que mesmo Jesus ele crescendo, mesmo Jesus ele iniciando o seu ministério público, nós vamos observar na Bíblia que Jesus ele ia crescendo, mas crescendo com um contato com o povo. Glória a Deus por isso. Amém? Jesus cada vez mais desenvolvendo a sua humanidade. Isto é lindo de ver, é lindo de ler isso, irmãos. Amém? Esta era a humanidade de Jesus. Ele assume o que poderíamos chamar de condicionamento, né? Ao vir para um lar humilde, um lar pobre. Ele nasceu em meio à pobreza, isto é fato, não é? Com todo o processo, como eu disse, com todo o processo de um ser humano, tendo alegrias e tristezas, não é? Amores, raivas, descobertas, frustrações. Este era Jesus no seu crescimento, este era Jesus no seu ministério. Amém? Conviveu entre famílias, não é? Com os pais, avós, irmãos, irmãs, primos, não é? Avós, sobrinhos, sobrinhas. Este era Jesus. Glória a Deus. Então nós observamos que Jesus, para alcançar a humanidade, glória a Jesus, Jesus, o Filho de Deus, se fez homem como os demais.
Mas interessante é que, apesar de tudo isso, ao assim fazer, ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, não é? Então, quando Jesus se humanizou, ele não deixou de ser Deus e nem perdeu os seus atributos. Ok, meus queridos irmãos? O que nós devemos atentar é que Jesus ele abriu mão de alguns privilégios ou aqueles privilégios que lhe pertencia por ser filho de Deus. Então, o apóstolo São Paulo ele faz essa importante observação no capítulo 2 aos Filipenses, do versículo 5 até o versículo de número 10. Teólogo por nome de Heber Carlos, ele escreveu certa vez que quando dizemos que Jesus ele se esvaziou, irmãos, quando Jesus ele se esvaziou, nós não podemos dizer que ele deixou de ser o que era, ser Deus, mas que se colocou, olhem isso, irmãos, ele se colocou em uma posição de alguém que ficou por algum tempo sem a honra devida neste mundo. Louvado seja Deus. Paulo disse que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus abriu mão da sua divindade, da sua autoridade, da sua condição e assumiu uma posição humana para efeitos de salvação, de resgate. E é isto que o apóstolo Paulo insere neste capítulo 2, trazendo o maior de todos os exemplos, da qual nós, como servos de Deus, como adoradores do Senhor, devemos atentar com muita prudência, cautela, precisão, para o viver de Jesus Cristo nesta vida. Glória a Deus. E assim, meus queridos irmãos, servirmos ao nosso Senhor também. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Servirmos ao nosso Deus também. Este esvaziamento total de Jesus, esvaziamento da glória, esvaziamento da sua divindade em que vivia diante de Deus, é um dos grandes exemplos na Bíblia Sagrada, não é? Foi algo bastante real, meus queridos irmãos. Jesus aqui na terra, ele não representou nada quando se humilhou perante Deus e os homens aqui na terra. Jesus não veio representar Deus. Jesus não veio representar uma grande autoridade. Jesus não veio falar da sua glória. Ele se despiu. Ele abriu mão de tudo isto. Ele se esvaziou. Glória a Deus. Se humanizou. Amém? Como João escreveu, né? E o Verbo se fez carne, ele se encarnou em homem e viveu entre nós. Glória a Jesus. E foi este o perfil de Jesus. Glória a Deus. E eu me alegro, me emociono, glorifico a Deus de olharmos para o Mestre dos Mestres e entendermos esta posição que Jesus assume com muita propriedade, irmãos. De modo que, te digo mais uma vez, o apóstolo Paulo induz a igreja em Filipos a tomar a mesma posição, porque a igreja, ela tem
que viver, irmãos, dentro da posição estabelecida pela palavra. Nós temos uma posição a assumir. Amém? Nós não fomos chamados para viver o cristianismo, não é, irmãos? Por aí, à deriva, não é? Sem direção, sem rumo, sem objetivo. Mas a igreja precisa tomar uma posição, assumir o seu papel, a postura. Louvado seja o nome de Jesus. E é exemplo de Jesus, crescendo em sabedoria, crescendo na graça diante de Deus, mas também diante dos homens. Amém, meus queridos irmãos? Jesus, ele tomou a condição de servo. E imaginar, irmãos, Jesus humanizado, tomando uma condição de servo, aquele que veio para obedecer, aquele que veio para servir, aquele que veio para cumprir uma ordem e viver como servo. Glória a Jesus. E viver como servo. Aleluia. Jesus, ele teve que aprender a conviver com os limites da vida humana, né, irmãos? Com os sentimentos psicológicos e emocionais, tendo sede, tendo fome, vontade de dormir, acordando, né? Ora estando triste, ora estando feliz, ora sendo abraçado, ora sendo apedrejado, sendo incompreensível, não é verdade? Sendo hostilizado pelas autoridades, sendo humilhado, sendo desprezado, não é verdade? Pelas autoridades, pelas religiões de sua época. Este foi Jesus. Para uns dias em que nós estamos vivendo, irmãos, em que tudo é em nome do poder, tudo que se faz é em nome dos prestígios, da honra, dos apreços, dos valores, das considerações, do status. Não é verdade, irmãos? Vivendo fora do papel estabelecido pela palavra para a igreja, para nós. Homens que tudo que fazem, faz com o objetivo de ser, de ter, de poder. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Individualmente querendo ser o melhor, o maior, o preferido, o desejado, aquele que sabe, aquele que tem, aquele que pode. Não é esta posição, irmãos, que a igreja de Jesus deve tomar aqui na terra. Aleluia. Não é esta posição. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve esse capítulo 2 para a igreja, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele não está inovando nada. Não acrescenta, também não subtrai nada daquilo que de fato foi Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Mas ele está aqui dando ênfase, repetindo os ensinamentos do próprio Jesus. Aleluia. Ensinamentos este de Jesus que por muitas das vezes ele exortava aos seus discípulos, dizendo que aqueles que desejassem o seguir, primeiramente deveria viver uma vida de renúncia. Uma renúncia de si mesmo, negar a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, isto é muito forte nesta oportunidade. Observe comigo que a vida cristã,
é uma vida em que o eu não tem lugar. A vida cristã é uma vida onde o eu não tem espaço, não tem lugar. O eu. Eu posso, eu faço, sou melhor, eu tenho. Tudo isso tem que morrer, irmãos. E estas coisas, estas picuinhas têm fragilizado a essência do evangelho pregado pela igreja. E até quando, irmãos, vamos ter que assistir estas situações a cada dia batendo na nossa porta através da mídia, de telejornais, no próprio jornal? Escândalos, pessoas sendo instrumentalizadas para estes fins de apontar, não é, irmãos? Denunciar, de ofender a igreja, ministérios, pastores, cantores, pregadores, missionários. É o que a gente vê através da mídia, não é verdade? É aquilo que tem todo o meu repúdio. Essas pessoas que entram nas redes sociais para detratar a moral espiritual de homens de Deus, não é? Tocando em vidas alheias, em ministérios alheios. A posição da igreja não é essa. Nós não fomos chamados para estes fins, meus queridos irmãos. Glória a Deus. E aí é o que eu pergunto, nós temos sido sobre esse aspecto, sobre esta posição assumida por Jesus, nós temos também assumido esta postura. Nós temos de fato sido genuínos cristãos, irmãos, ou cristãos verdadeiros, que damos uma olhadinha em nossa volta, a partir de mim, aleluia, em minha volta. Será que verdadeiramente nós estamos assumindo a nossa verdadeira postura, irmãos? Desenvolvendo o nosso verdadeiro papel, desenvolvendo aquilo pela qual fomos chamados, fomos escolhidos, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver? Será que como igreja nós estamos vivendo este papel diante de Deus e da sociedade? Aleluia. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude pela sua palavra. Mas é verdade, irmãos. Nós, como imitadores de Cristo Jesus, você como imitador de Cristo Jesus, nós devemos também abrir mão do nosso livre-arbítrio. E é bem verdade que foi deixado por Deus, mas nós devemos, irmãos, abrir mão deste livre-arbítrio e nos sujeitar, irmãos, à vontade de Deus, à direção de Deus. Amém? Quando nós nos sujeitamos diante de Deus, quando tomamos atitude, glória a Jesus, de abrir mão de nós mesmos, não é, irmãos? Do nosso eu, do nosso ego, aleluia, para viver este sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os resultados, sem sombra de dúvida, serão dos melhores. E o apóstolo Paulo disse: Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo. Aleluia. Ele não esperou ser humilhado. Ele não esperou, irmãos, que alguém o humilhasse, porque aconteceu este momento também. Mas Jesus por si só decidiu se humilhar. Humilhar a si mesmo. Ei, irmãos, eu sei, você sabe, muitas das vezes quando isto acontece, ou como isto funciona. Você imagina você ser fortemente acusado, duramente acusado, irmãos. Você vê o seu nome, ouvir as conversações, o que falam acerca da tua vida, e você não mover uma ação, e você não abrir a sua boca, e você não se dirigir a essas pessoas para fazer a sua autodefesa, e você não buscar as autoridades competentes para buscar providências por se sentir injuriado. Não é verdade, irmãos? Por se sentir constrangido diante das vergonhas que passou ou que passa. Mas você se humilhar a si mesmo é você fechar a sua boca. Glória a Deus, é você baixar a cabeça. E dentro deste cenário, orar por estas vidas. Pedir a misericórdia de Deus sobre elas. Aleluia. A ponto de abraçá-las, de amá-las. Se humilhou a si mesmo. Irmãos, não é um papel muito fácil não, irmãos. Porque sempre queremos estar por cima com os nossos motivos, com as nossas razões. Nós queremos e buscaremos sempre provar nossa inocência, provar nossos motivos, provar que estamos certos. Mostrar que as nossas escolhas são as melhores. Mas dentro deste modelo deixado por Jesus e ensinado por Paulo aos irmãos em Filipos, irmãos, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse ser obediente aqui é obediente à autoridade que estava sobre ele. E como eu disse, sendo servo, ele veio para obedecer, ele veio para servir. Glória a Jesus. Em nenhum momento deste processo, Jesus, ele abriu mão da sua humanidade para exercer a autoridade divina diante das afrontas em que ele sofreu. Mas Jesus, ele viveu como um homem. Versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes. Então, meus irmãos, eu deixo para nós aqui este caminho que muitos de nós estamos esquecendo de trilhar, de andar nele. É muito fácil talvez falar de humildade, é ensinar sobre a humildade. E muitas das vezes nós queremos nos justificar achando, irmãos, que existe impossibilidades. Difícil é tomar esta postura quando nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, tão corrompido. Em um tempo tão difícil, de tanta perversidade, de tanta maldade, de crise existencial, de crise moral, de crise espiritual. E alguém tenta se justificar.
Mas eu quero dizer que ainda é tempo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja em que ela assume o seu papel, a sua posição. E ela é uma igreja diferenciada aqui na terra. Você vive de todas as formas que você quiser. Mas o modelo, irmãos, é este que o apóstolo Paulo incentiva aos irmãos. E era o desejo do apóstolo Paulo para que os irmãos ali em Filipos pudessem estar também desenvolvendo, irmãos, esta ação, desenvolvendo esta atitude, assumindo esta postura. Não é verdade? Assumindo esta condição diante de Deus. O desejo do apóstolo Paulo é que os irmãos em Filipos vissem em Jesus toda a necessidade no viver, amém, no servir, no obedecer, em todos os aspectos da vida. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como este maior exemplo, como este maior modelo para os irmãos. Quando nós lemos o versículo de número 12, nós vamos observar o apóstolo Paulo dizendo: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. Quando voltamos mais um pouquinho no versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Amém? Nada façais por contenda e por vanglória, irmãos. Aquilo que você faz como servo de Deus, aquilo que tu desenvolve na obra de Deus, por que você faz? Qual o sentido em fazer? Qual o sentimento que te envolve ao fazer? É para se aparecer, irmãos? É para arrancar aplausos? É para ganhar fama? É para ver o teu nome nos holofotes por aí? Que eu percebo tantos brigando, né, irmãos? Eu li sobre um artigo de pregadores brigando, né, irmãos, para terem a oportunidade de surgirem no palco do grande evento, não é, evangélico aqui no sul, que é os Gideões. Pregadores brigando, buscando uma chance de ministrar no palco do Gideão, porque eles entendem que a partir do momento em que colocam seus pés no palco dos Gideões, vai estar visível para todo mundo, e é a chance e a oportunidades que terão de crescer, de serem vistos como pregadores, de serem, né, ovacionados, convidados, ter o seu nome como uma estrela, né? Meu Deus. Irmãos, é lamentável esta postura que estão tomando, irmãos. Esta situação em que muitos estão trilhando, enveredando, não é a posição que Deus quer para a igreja do Senhor Jesus. Essas pessoas parecem que desconhecem. Nós temos aqui, acabamos de ler sobre o perfil de Jesus Cristo contado, relatado pelo apóstolo São Paulo.
Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhando-se a si mesmo. E Paulo disse para os irmãos, e fala para nós a partir do capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, que por essa atitude de Jesus, lá no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. O apóstolo São Pedro, lá no capítulo 5, 6 da sua epístola, ele ensina, irmãos: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Porque ser exaltado, irmãos, não entra por esse caminho não, irmãos. Amém? A partir do momento que nós assumimos esse sentimento, que é um sentimento contrário ao que foi de Jesus, amém? Esse sentimento de querer ser, esse sentimento de posse, esse sentimento de ser o melhor, de estar na mira, não é? Das autoridades. Não, irmãos, este não é o caminho, esta não é a postura, não foi para isto que fomos chamados. Não é verdade? Eu imagino Deus, Ele ter que nos olhar. Imagine Deus olhando para mim, imagine Deus olhando para você. Olha onde estamos, irmãos. Olha o que nós estamos fazendo. Glória a Deus. E muitas das vezes ferindo a santidade de Deus, fugindo da nossa responsabilidade, querendo trazer inovações, querendo fugir, desvociar da palavra de Deus, trazendo inovações, fábulas, para tentar ganhar público, para tentar ganhar atenção. Nós não precisamos disso, precisamos assumir a nossa postura, fazer aquilo pela qual fomos chamados para fazer. Eu não preciso me preocupar em ser o melhor. Obviamente que eu tenho que fazer o melhor. E este melhor que eu faço para Deus é despido de toda esta vaidade exacerbada, irmãos, exagerada. Este melhor que eu faço para Deus tem que ser o melhor dentro desses parâmetros da humildade. Aí Deus, ao seu tempo, Ele nos exaltará, nos dará nome. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, a você que esteve aqui comigo nesta oportunidade. Amém? Glória a Jesus. Nós tenhamos este exemplo, irmãos, e vivermos o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo quando Ele abriu mão da sua divindade, da sua autoridade divina, para se humanizar. Amém? Para se humanizar. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, sendo homens, irmãos. Porque eu falava em determinado momento que quando Deus, em Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, promoveu em nós a regeneração, a purificação, e promove em nós, a partir da nossa iniciativa, do nosso viver, a santificação, às vezes Ele não veio nos transformar em marionetes. Nós não somos robôs, não. Deus não veio trazer uma regeneração para nós vivermos como máquinas, irmãos. Nós não somos super-homens. Nós somos seres humanos sujeitos
ao pecado como qualquer um outro homem ou como qualquer um outro servo de Deus que aqui viveu. Eu disse que Jesus foi semelhante a nós, menos no pecado, porque Jesus não pecou. Mas ele sentiu o que sentimos também. Passou na pele o que nós passamos aqui. E eu entendo que Jesus nos olha tendo esta experiência de que foi humano uma vez. E que habitou nesse tabernáculo de carne também. Jesus sabe que ia sofrer. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é ser injuriado. Ele sentiu na pele. E nós precisamos assumir esta postura de ser verdadeiros humanos, irmãos. Ora, nós estamos acompanhando aí uma verdadeira desumanidade no meio cristão. Verdadeiros desumanos. Pessoas sem pudor, sem temor de Deus. Se levantando contra as autoridades da casa de Deus. Eu vou dizer aqui, irmãos, porque esta palavra veio ao meu coração e desculpa se alguém está entendendo, tem um pensamento diferente, mas esses assuntos que ultimamente tenho lido, tenho visto determinados comentários contra a igreja lá no Pernambuco, sobre a responsabilidade do grande homem de Deus, pastor Ailton José Alves, e vendo aí, irmãos, estampado na mídia as provocações de homens que sem pudor, sem temor de Deus, se antecipando, até o momento se achando corajosos, se achando o tal, se achando aquele usado por Deus. Que usado por Deus que nada, irmãos. Não foi assim que Jesus nos ensinou, e essa não é a postura que nós devemos assumir. Tocar nos ungidos de Deus. Não é, irmãos? Querendo responsabilizar a igreja, humilhar, não é? Sabendo o quanto essa situação é uma situação esmagadora para a igreja, e muito mais para as pessoas não crentes. Se essas pessoas soubessem o mal que elas estão fazendo, irmãos, a ação que elas estão fazendo, quando se apresentam na mídia, dão uma cara na mídia para fazer esta papelada, irmãos. Muitas das vezes fazendo com que vidas fiquem na dúvida, oscilante na fé, provocando esta contenda, dissensão, o escândalo, não é verdade, para a humanidade. O sangue de Jesus tem poder. Deus não nos chamou para este papel, irmãos. Uma vez eu fui incitado por alguns irmãos em também fazer um papel desse, sabia? Em abrir a boca, falar de A, falar de B, falar de C. Mas para quê, irmãos? Não sou diferente dos irmãos, mas eu tenho aprendido com Deus, nos caminhos por onde eu passei, que eu servir a Deus é diferente. E até onde eu tenho suportado, Deus tem me ajudado. E eu até hoje não precisei deferir uma palavra de maldição sobre ninguém, mas orar, mas apoiar, mas ajudar sim. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Que possamos viver este sentimento, irmãos. Sentimento este que Jesus viveu também. Amém? Grande só Jesus. Amém, irmãos? Nós não somos nada, irmãos. Que precisamos é voltar para a posição que Deus Ele nos colocou.
E a partir de hoje voltar ao primeiro amor e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E deixar de aparecer, de querer ser, de poder, de ser o tal, ser o manda-chuva. Se humilha, irmãos. E Paulo disse assim, para terminar, o apóstolo Paulo ele falou assim, capítulo 2, no versículo 3. Observe o que aqui Paulo diz a ele, irmãos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros, não é você que tem que se considerar superior aos outros. Se impor como superior diante dos outros. Se impor como o melhor diante dos outros. Deixa que os outros vejam essas virtudes em você, irmão, mas deixa de estar propagando isso. Deixa de tentar querer mostrar que você é. Amém? Aquilo que somos, aquilo que fazemos, é as pessoas que dirão, irmãos, testemunharão se os nossos exemplos são bons ou ruins, e aquilo que estamos fazendo é aprovado ou não é aprovado. Amém? Mas deixa de se auto-intitular, auto-se impor diante da sociedade. Deixa que a sociedade, irmãos, reconheça isto. Mas eu e você, nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. E quando eu considero o meu irmão superior a mim, eu me submeto a ele. Eu me humilho diante dele. Percebes, irmãos? Eu me humilho diante dele. No versículo 4, Paulo disse, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém, irmãos? Deixa de querer vender somente o teu peixe, irmãos. Deixa de dizer que somente lá na tua congregação que o culto é melhor, que no conjunto que você maestra é melhor, que quando você ministra o culto vai bem, que quando você ensina o culto é uma bênção, mas quando os outros fazem, quando os outros cantam, quando os outros ministram, nada acontece. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Vejam até que ponto chegamos. Veja, irmãos, em que momento da história da igreja chegamos. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Meu forte abraço. Meu muito obrigado a você pela paciência. Amém. Irmã Zenate Cristina, irmão Josicleide Araújo, Franciele Barros, meu querido irmão presbítero Abinadab. Vai o meu abraço a todos, queridos irmãos. Lembrando a todos que também disponibilizarei esta reflexão lá na minha página, ou lá no canal no YouTube. Eu falava que no YouTube eu estou com esse propósito também de colocar minhas reflexões, não para ganhar números de inscritos, não para apresentar, mas também para que possa usar daquele meio, não é, para falar do amor de Deus. Então, se você deseja se inscrever, não é, momento de reflexão, pb.fabio, tudo maiúsculo, e se inscreva lá no canal no YouTube. Amém, meus queridos irmãos? Se Deus assim nos permitir, voltaremos em uma outra oportunidade, se o Senhor nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima.